Estão me escutando bem? Tudo tranquilo? Tá baixo, professor. Tá baixo? Esse computador aqui é mais baixo, né? O outro não tem câmera e esse aqui é mais baixo. Vamos lá, vamos ver se aumentou. Aumentei o volume aqui, vamos ver se melhora um pouco. Melhorou, Então, professor. beleza. Essa fase 2 aqui do líquido penetrante, a gente viu que o líquido penetrante, né, na aula passada, ele tem algumas características como é um ensaio mais simples, né, se comparado a outros processos, tirando o visual, ele complementa o visual em muitos casos, superfícies podem ser inspecionadas, né, normalmente ensaios para superfícies, não tem a questão do magnetismo, que pode ou não atrapalhar, mas aí tem as limitações também, né, inclusive a característica ali, se o material for poroso, principalmente isso, né, não dá porque mascara o resultado, tá? Hoje a gente vai falar o seguinte, falar um pouco do penetrante e um pouco do revelador. Então, o penetrante é aquele primeiro, daqui a pouco a gente vai fazer, vou mostrar um vídeo para vocês do ensaio. Então, ele tem que ter umas propriedades físicas, tem muitas, tá, gente? Mas eu escolhi algumas. Primeiro, habilidade de penetrar em aberturas finas, tem que ser uma característica do processo. Pode falar, Luciano. Não, foi sem querer que fez. Pode continuar. Eu fiquei preocupado, falei, ele levantou a mão. Permanecer em aberturas grandes, olha que interessante, né? Então, ao mesmo tempo que, e aí é que começa a diferenciar algum penetrante do outro, né? Que algum tem que ter uma habilidade de aberturas finas e permanecer em aberturas relativamente grandes, né? Claro, tem que ser relativo isso. Não evaporar ou secar rapidamente, porque se acaba de passar, ele seca e evapora, você não consegue, né, e tem aquele tempo que tem que ser, e hoje a gente não vai ver o tempo de aplicação e alguns tipos de defeito de solda fica para a próxima aula, tá? Ser facilmente limpo na superfície aplicada, quando aplicado o revelador, sair da superfície que penetrou, algumas dessas características, tá, gente? Ele não pode evaporar, ser facilmente limpo na superfície aplicada, mesmo que seja com solvente, tá? E por aí vai. Espalhar na superfície em camadas finas e não ser facilmente inflamável. Tem outras, são muitas propriedades, as principais é essa, aí a gente vai ver mais algumas aqui, a questão da viscosidade. Viscosidade é um conceito, né, que representa a resistência de um fluido ao escoamento. A viscosidade eu gosto de comparar ela com água e mel, por exemplo, né? Você coloca duas superfícies inclinadas, você coloca aqui, ó, faz uma rampinha aqui, ó, né? Tá uma peça numa rampa aqui, ó. Se você larga aqui uma quantidade de mel, uma quantidade de água. Alguém vai chegar aqui primeiro, se fosse apostar uma corrida, né? Porque tem a ação da gravidade, claro, né? Tem um atrito ali, tem a tensão superficial do material, mas qual que chegaria primeiro, né? A água ou o mel, hein? A água, né? Isso, ok? Então, o mel ele tem maior resistência, ok? Ele tem uma maior resistência, e aí está diretamente ligado aí com
a viscosidade. Tá? Então, essa resistência de um fluido ao escoamento, que é exatamente isso o exemplo que eu dei, é a viscosidade. E em relação ao penetrante, aí eu falo o seguinte, embora não seja a propriedade que defina um bom ou mau penetrante por si, deve ser verificada. Tá? Por quê? Porque é importante a velocidade com que o penetrante entra em defeito. O que quer dizer isso, né? Ela não é uma propriedade assim de principal importância, mas pense o seguinte, né? A gente vai ver que na STM a norma fala o seguinte: 10 minutos para aplicar o penetrante. Aí se tem um determinado fluido com viscosidade muito elevada. Então, para ele conseguir penetrar aqui na trinca, ele leva 30 minutos. Então, nesse caso, influencia, né? Poxa, passou 10 minutos e não preencheu nada aqui praticamente da trinca. Então, a viscosidade, embora ela não seja aquela propriedade, mas se ela for muito alta, ela desconsidera esse fluido, né? Então, ele tem que ter uma viscosidade de forma que um tempo médio de expensão ali, um tempo médio de aplicação do produto, ela consiga escoar e preencher a trinca adequadamente. Ficou claro, pessoal? Essa viscosidade aí é uma propriedade um pouco, vamos dizer, por assim, chata, né? Mas conseguiram entender, compreender aí que a viscosidade, ela não pode demorar, né, a preencher ali o local da trinca? Sim. Beleza, então essa também é uma propriedade que é muito verificada. A segunda é chamada de tensão superficial e capilaridade. Olha que legal. Então, é a força que existe na superfície de líquidos em repouso. Este efeito é bem intenso na água e o mercúrio pode ser percebido como fenômeno de capilaridade. Para entender um pouquinho melhor, tá, essa questão da capilaridade, que o conceito que eu li aqui, professor, deu na mesma, não entendi nada, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma verificação. Professor. Entendeu, Raul? Era você mesmo que eu ia chamar, Raul. Calma aí que eu fui no site da Meta para olhar uma coisa, eu tô olhando outra. Uhum. E esse anúncio aqui? De retorno? Tem um retorno aí, mas eu não vi não. Como é que tá? Fala a novidade. Tá o seguinte, diz que as aulas presencial vai voltar com o rodízio no dia 30, a partir do dia 30. Volta presencial? Com rodízio de alunos. Ah, tá. Essa questão de rodízio, ela é muito relativa, né? A turma nossa é pequena, eu acho que não vai ter rodízio, não. Não, eu quero saber como que é isso aí, professor, porque eu tô meio surpreso aqui, porque não tava esperando isso agora, não. Pois é, o que acontece é o seguinte, tá? E a gente deve ter uma reunião durante esses dias aí, né? A gente deve ter um alinhamento, mas no estado, por exemplo, eu já estou dando aula presencial. Ok? Eu entrei aqui no insight destrutivo para ver se já tinha alguma atividade para fazer aqui também, aí eu me deparei com isso aí. Tô meio surpreso. A gente vai ter uma reunião ainda, depois a gente alinha isso, tá bom? Você fala com nós, professor. Tá, joia. Pessoal, seja o nosso porta-voz lá, ninguém tomou vacina aqui ainda, não. Tá, depois a gente conversa. Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, tá, gente? Efeito dos vasos comunicantes e a pressão atmosférica sobre um fluido. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui, ó, de um determinado, né? Você tem um tubo igual a esse aí, tá? Então, esse tubo não estava. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Só tinha aqui um copo, foi colocado um fluido nele, ok? E aí, deixa eu trocar a cor da tinta aqui para ajudar você. Aí, pegou um tubo, igual esse aí, ó. Pegou um tubo aberto. Pegou um tubo e coloquei aqui, ó.
Um tubo com um diâmetro muito maior do que esse aí, tá, gente? 5 vezes maior. Não vai aparecer não, mas faz de conta que é. O que vai acontecer com o fluido? Qual que é a tendência de acontecer com o fluido aqui, ó? Ele ficar na mesma altura, gente, tá? Do jeito que eu desenhei aqui, ó. Esse aqui está na altura, esse aqui está na mesma altura, e esse aqui está na mesma altura. Por que tem a tendência de ficar na mesma altura? Você sabe? Não. Por causa da pressão atmosférica. Ok? Por causa da pressão atmosférica. Isso aqui é um efeito físico. Ou seja, o PATM aqui que eu tentei escrever. Como a pressão é a mesma dentro do tubo e fora dele, a altura é a mesma, tá? E aí agora que a gente vai começar a entender capilaridade. Antes de entender capilaridade, vamos fazer um esquema aqui, ó. Vou desenhar uma garrafa, tá? E aí essa garrafa tem um delicioso suco. Tudo bem? Muito comum, né? Criança gosta muito de canudinho, né? Vem e coloca um canudinho aqui, ó. Certo? Tá aqui o suco. Ó, mesma coisa, vai estar na mesma altura aqui. Ou, pelo menos, a tendência, dentro, na hora que você enfia o canudo ali na garrafa, ter a mesma altura. Porque a pressão atmosférica que está entrando no canudo é a mesma. Tudo bem? Essa pressão, a gente sofre uma pressão na atmosfera. Só da gente estar aqui, a gente sofre uma pressão. Então, a pressão do fluido do ar. Mas aí eu não estou falando do fluido do ar, né? Não, estou sim. Esse ar, ele está fazendo uma pressão aqui, ó. Na garrafa, ele está fazendo uma pressão no canudo. Agora, por que o fluido sobe, fisicamente falando? Porque quando o garoto vem aqui e suga, né? Ele tira o ar daqui. Quando ele tira o ar daqui, ele diminui essa pressão aqui, e essa pressão externa aqui está maior. Então, se há uma pressão maior, faz com que o fluido suba. Ok? Mesma coisa que tirar a gasolina, né? É isso, a hora que o fluido ele chega aqui em cima do tubo, da gasolina aqui, ó, né, aí já não, a pressão já está, né, não tem, né, ele tirou a diferença de pressão aqui, e aí, né, ele chega lá até o tanque, tirou essa diferença de pressão e começa a escorrer. Mas você tem... Oi? O problema dessa pressão é quando o cidadão sopra dentro do galão, a gasolina vai lá e volta para ele. Pois é, não pode ficar bebendo gasolina, que o preço dela não está muito barato, né? Beba água, o preço está melhor, refrigerante. Mas bacana, entenderam aqui o princípio físico da coisa? Ou seja, se eu coloco um tubo largo aqui, a tendência é a altura estar a mesma, porque a pressão que está dentro do tubo, ela é a mesma externamente. Agora, por que? Isso aqui é um copo. Ó. Agora o exemplo A e o exemplo B aqui. Por que aqui está uma altura e aqui tem outra, se existe uma pressão aqui? Aí entra o efeito da capilaridade. Olha que interessante. Existe uma tensão superficial aqui, ó, chamada de tensão superficial, que é uma força entre o tubo e o líquido, principalmente se ele for mercúrio e água, tá? E o penetrante, ele também tem essa característica que faz com que, apesar da pressão estar atuando aqui, essa resistência, essa tensão que gera uma força, faz com que o fluido, ele se eleve. E tanto é verdade que ele eleva como que eu posso falar? A elevação dele é maior na borda do tubo. Ó. Na borda do tubo a elevação é maior. Ó. Por quê? Porque ali a tensão superficial está maior também. Isso é muito importante para soldagem também, tá, gente? Soldagem, quando eu falo brasagem,
aquele processo de solda por vareta e oxigás, a capilaridade, a abertura da solda ali que vai ser feita, a distância entre a chapa que vai ser soldada, ela tem que ser observada, tem que ter um comprimento a ser observado, porque senão o fluido não é sugado para dentro da peça. E na trinca, né, ocorre a mesma coisa. Olha que legal. Na trinca ocorre a mesma coisa. O fluido ele entra em contato com a superfície da peça e a tensão superficial faz com que, né, até que para a gravidade, melhor, né? A gravidade é até mais fácil aqui para ele cair, mas quando você coloca o revelador, a tensão superficial ajuda a esse fluido a subir para a superfície ali também, tá? Então, essa diferença, né, tanto aqui, nesse caso aqui, com efeito positivo, ou com a tensão superficial negativa, que nesse caso aqui, também o ideal era estar aqui na mesma superfície, mas em B aqui, ele fez com que o fluido ele ficasse abaixo do nível que deveria ser realizado. Melhorou um pouco, gente. Tensão superficial de capilaridade é chato mesmo. Queria saber se melhorou um pouco, tem alguma pergunta, professor? E aí? Professor, então, colocou lá no tubo lá o mesmo volume, então esse é o capilaridade. O ideal, né, se não ocorresse essa tensão superficial, o que era para acontecer? Isso aqui, ó, está no mesmo nível. Está vendo que nesse caso aqui, ó, o fluido, que eu desenhei de vermelho, está no mesmo nível do tubo que eu desenhei, o exemplo que eu desenhei aqui, ó, que eu circulei. Só que a tensão superficial faz com que aconteça que entre alguns fluidos, né, ele tem essa característica de tensão superficial e o diâmetro do tubo é importante, tá? Porque se for um diâmetro muito grande, essa tensão superficial fica muito pequena e ele praticamente fica no mesmo nível, tá? E aí, nesse caso aqui, ele faz com que o fluido ele suba por causa da tensão. Apesar da gravidade aqui, né, a pressão na verdade, a pressão está atmosférica julgando ele aqui para a mesma altura, ele consegue subir aí pelo tubo, tá? Ou descer, né, quando é negativo. Deixa eu ver, eu devia ter capilaridade, é muito chato, né? Deixa eu ver aqui se eu alguma coisa a respeito. Não pensa, né? Achei um negócio legal aqui. Eu vou parar a apresentação aqui, parece que é bom. Deixa eu ver aqui primeiro, né? O cara até parece comigo. Tem uma experiência de capilaridade aqui, o cara parece comigo. Espera aí que eu vou colocar aí. Aí não, hein? Não gostei disso, não. Aqui. É da mesma turma sua, pessoal. Os caras que mexem com esses três, meio louco. Deixa eu ver se vai aparecer. Parece mesmo a pessoa. Sacanagem, né? Aí deu ruim isso aí. Vamos lá, agora que o cara é... Professor. Eu não sabia que eu tinha irmão, não. Vamos lá. Professor, professor, você já fez uns vídeos aí no passado aí? Não, até o corte cabeleiro é igual ao seu lá. Brincadeira, né? Vamos lá. Uai, professor. Você vai transferir o líquido de um recipiente para outro recipiente. Você vai precisar de 2 recipientes, um pouquinho de água colorida, é mais fácil para poder visualizar o
o efeito acontecendo, e um pedaço de papel toalha. Mas tem que ser papel toalha, aquele papel que usa na cozinha. Então, primeiro você precisa enrolar esse papel toalha. Pronto, enrolei. E dobrá-lo ao meio. Prontinho. Em seguida, vou colocar a água dentro de um recipiente. Pronto, eu coloquei aqui quase o recipiente cheio. E agora a parte interessante. Vou colocar o papel toalha dentro dos dois recipientes. E observe o que está acontecendo. O líquido ele começa a subir pelo papel e aos poucos ele vai descendo para o outro lado do recipiente. Essa experiência vai demorar um pouco. Então vamos esperar para ver o que acontece. Para que vocês vejam melhor o tempo passando, eu vou colocar um relógio aqui do lado do nosso experimento. Bem, o tempo está se passando e não está acontecendo mais transferência de líquido entre os dois frascos. O sistema está estabilizado. Para ver se isso é verdade, eu vou deixar a experiência correr por mais algumas horas. Amanhã cedo eu vejo o que aconteceu. Passadas mais de 8 horas desde o início da experiência e o volume ficou estável realmente. Ou seja, não vai mais acontecer transferência de líquido de um frasco para o outro. Então eu vou fazer uma nova experiência. Eu vou elevar a altura deste frasco. O Júlio César fez uma magia nesse trem. Tá doido, né? Mais tarde eu volto para ver o que aconteceu. Bom, pessoal, passado algumas horas, voltamos aqui. Observe que o volume desse pote é maior que o volume deste outro pote. Mas o nível do líquido é o mesmo. Por que isso acontece? Bom, pessoal, o que nós observamos nessa experiência foi o fenômeno da capilaridade, que é o mesmo fenômeno que faz com que a água saia das raízes das árvores, suba pelo seu caule, chegando até a sua copa, frutos e folhas. Isso acontece porque os líquidos possuem duas propriedades, uma chamada coesão e outra adesão. A coesão é a que mantém as moléculas desse líquido ligadas entre si. Já a propriedade da adesão é a propriedade que faz com que o líquido possa percorrer esse caminho aqui através das moléculas do outro material. E por que os líquidos ficaram sempre na mesma altura, mesmo com a caixa de fósforo ou sem a caixa de fósforo como apoio? O que aconteceu foi uma estabilização de forças. É que nós temos também, atuando aqui nesses líquidos, a força da gravidade. Então só uma estabilização de forças quando o nível dos líquidos se torna o mesmo. Então nós teremos a ação da capilaridade e a ação da gravidade sendo anuladas. Então não vai acontecer mais transferência de um pote para o outro. É isso aí, pessoal. Obrigado a quem assistiu. E clique no botão. O Júlio César, a experiência do Júlio César é do bom, velho. A pessoa levar a mão lá, o cara parece o negócio que ele fez ficou bacana pra caramba. Você viu que o equilíbrio é aquilo que eu falei da pressão, né? Mas essa elevação que ocorre, ou redução aqui, quando ela é negativa, né, a questão da capilaridade. Isso é importante por quê? Porque quando o fluido ele tem isso, né,
A hora que você joga ali o revelador, ele faz com que o que está aqui na parte inferior da trinca, né, ele começa a ser sugado pelo revelador. Ele até falou bem a palavra, a coesão vai fazer com que mais partículas vão ser puxadas, né, tornando ali aquela trinca visível, tá? Então, essas características, né, de tensão superficial, coesão, que faz parte da capilaridade, é importante, é uma propriedade muito importante para o líquido penetrante, ok? Para ficar resumido aí, capilaridade é a subida e a descida do líquido. Isso. Pela tensão superficial, tá, o Maxwell? Porque aí entra aquele fato lá, né, da coesão, adesão lá, que faz esse movimento de subir e descer o líquido. Isso. Porque pensa o seguinte, né? O fluido sozinho, para ele vencer a gravidade, né, que é a pressão, ele falou gravidade, mas isso deu a pressão porque tem uma área envolvida, tá? A gravidade vai gerar uma força, e a força pela área vai gerar uma pressão. Por isso que é aí a pressão atmosférica. Ele vencer essa pressão, teria que ter alguma coisa, porque a pressão está fazendo com que ele vá para baixo, né? A gravidade faz com que ele vá para baixo e fique nivelado. Né? Então, ele pegou o fluido, nivelou, depois ele levantou o copo, aí a capilaridade conseguiu fazer a elevação de nível, mesmo ele tendo que vencer, né? Porque o fluido tem que subir, ele tem que vencer a gravidade. E quem fez isso é a tensão superficial. Ok. Tá bom? Porque a gravidade está ajudando para baixo. Aqui, olha que legal, variação da pressão capilar e tensão superficial. Olha que legal. Então, lembra que eu falei que o tubo ele tem que ter um diâmetro, vamos dizer, ele tem que ter um diâmetro, que se o diâmetro for muito, se ele for fora do padrão, vamos dizer assim, se ele tiver um diâmetro maior que o fluido suporta a tensão capilar, não vai acontecer, tá? Se o diâmetro for muito grande em relação ao raio que a capilaridade ocorre, e se ele for pequeno também, ele impede ali que a capilaridade não aconteça, tá? Então, aqui está uma relação entre tensão superficial, o raio de um determinado tubo e a pressão capilar, que ele vai conseguir vencer a atmosfera, tá? Isso aqui também é importante, principalmente naquela solda de cobre, né, chamada ali oxigás, que é brasagem, normalmente chamada de brasagem. A variação de capilaridade é importante, porque senão não ocorre a solda, né, porque se acontecer ali uma distância muito grande para a solda brasagem, não vai ocorrer o processo de capilaridade, né, aí a solda não vai conseguir adentrar aquele espaço que for feito, tá? Peguei isso aí do Underwood. Eu vou colocar o link da apostila do Underwood para vocês lá, tá, gente? Muito boa. E fica como consulta, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa no futuro e tal, a pessoa dá uma resumida nela, mas ela é mais completa. Exercício. O método de ensaios por líquido penetrante está baseado principalmente nas propriedades dos líquidos. E aí, hein? Não acabou de estudar, não é possível. Eu acho. Tem jeito de errar, não, né? Só se for uma pegadinha muito... É possível que você vai fazer isso com a gente. Depois de um vídeo desse aí que você fez, você faz isso com a gente. Professor, tem a ver com a... Oi? Acertou, Luiz? É isso aí? Eu ia falar a letra C por causa da viscosidade. Ah, tá. Não, realmente o método de ensaio por líquido penetrante está baseado principalmente nas propriedades. É igual eu comentei, a viscosidade ela é importante, mas ela não é o carro-chefe, tá? A tensão superficial e capilaridade já são propriedades aí extremamente importantes para esse tipo de teste,
O bom é que nessa aí tá todo mundo igual o Chaves. Não, mas essa é muito fácil, vai para a próxima. Ninguém lembra de nada. Qual das propriedades abaixo mudou, hein? É importante que nenhum penetrante possua. Letra C? Ó, aí sim, né? A pessoa comentou exatamente no início. Isso aí. Cadê a apresentação? Tá aqui. E a secagem rápida não era interessante, né? Eu até comentei, olha, se não só a secagem, aí a viscosidade entra, ela não é tão importante assim, mas se a viscosidade for muito extensa, lembra? Demora muito a fazer ali a penetração na trinca, não é interessante. Mas a secagem rápida também não é característica do penetrante. Secagem rápida é característica do revelador, tá? Tranquilo? Beleza. Bom, molhabilidade. Outra propriedade importante do penetrante aí que propriedade, né, de se espalhar pela superfície, não se juntando com porções ou gotas. Isso é interessante, costuma acontecer com alguns líquidos, né? Ele se junta ali por porções e ele tem que espalhar por toda a superfície, e não ficar com gotas separadas, tá bom? Quanto melhor, melhor penetrante, também tem relação, a molhabilidade, ela também tem relação com a tensão superficial. Bom, a sensibilidade penetrante pode ser avaliada quando detecta melhor defeitos em comparação a outro penetrante. Então, tem uma propriedade relativa de um para outro, né? Tá? Fatores que afetam a sensibilidade são capacidade de penetrar na descontinuidade, né? Então, a característica aí de determinados penetrantes para diferentes tipos de abertura de descontinuidade, né, faz aí a diferença de sensibilidade. Capacidade de ser removida a superfície, mas não do defeito, que é outra propriedade importante, né? Você vai limpar, porque uma vez que se passa, a gente vai vendo depois no vídeo que eu vou mostrar para vocês, você passa o penetrante e depois você tem que limpar ele, tem que tirar o excesso, mas tem que tirar da superfície e não do defeito, senão você não consegue enxergar, né? Professor. Pode falar. Esses dias eu estava observando lá na empresa, lá é o seguinte, os caras lá do controle de qualidade passou penetrante revelador numa corrente lá, para ver que eles têm que testar a corrente, né, velho? Porque vai para outro processo, vai ver se ela não está com alguma coisa. É crítico, é bacana, né? Cara, uma corrente bitelona mesmo. Bacana, tá vendo? Isso dá bom demais, né? A gente começa a enxergar coisas. Não sei se você já tinha parado para observar antes, né? Mas agora você já vai observar, daqui a pouco você vai observar o tempo, você vai observar qual tipo de penetrante que eles aplicam. Amanhã eu vou perguntar ele. É bom. A visão, ela começa a ficar diferente, né? Você nem passava lá que Tô brincando, meu Deus. Mas aconteceu comigo. O que é essa tinta vermelha aí? Os caras estão aplicando de vermelho. É fedorento. Agora não, agora a gente já vê a característica mais técnica da coisa. Então, é verdade, muda a forma da gente pensar. De pensar, de observar, né, as coisas. Então, é muito bom. A capacidade de ser absorvido pelo revelador, tá? E a capacidade de ser visualizado quando absorvido pelo revelador, mesmo em quantidades pequenas. Então, são algumas características aí que identificam a sensibilidade. E a ASTM, né, que é a American Society for Testing in the Materials, é uma sociedade americana. Alguém queria perguntar alguma coisa? Só deu um embromeixo aí que eu te falar que você... Pessoal, você deu uma embromada aí que você tá mais bonito. Não entendi, não. Por quê?
Vai, você falou Américo Sanchez, né? Matérias, né? Você tá pior que ele. Olha lá, isso aqui é a Associação Americana, né, de Materiais e Testes, tá? É uma outra... Isso aí fez assim, melhor. Assim como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, é um órgão que ele não só cria normas e procedimentos e também certifica corporações, ela fala, por exemplo, na norma S165, quais são os tipos de métodos, né, para ensaios, tá? Então, por exemplo, tipo 1 e tipo 2, tipo 1 é quando utiliza o fluorescente, e aí você precisa de uma cabine fechada. A gente vai ver essa questão do fluorescente aí, eu acho que eu trouxe o vídeo. Daqui a pouco a gente mostra para vocês, oi? Na atividade, teve uma questão dessa aí, não teve? Bem, falar um fato que aconteceu no serviço lá, sabe? Que esse líquido foi penetrante com fluorescente, é o verde, né? Uma vez, lá como suja muito, né? Que é metalurgia, tinha um cara lá que lavava a mão com penetrante verde, líquido. Aí enchia a mão de penetrante verde, lavava a mão assim, já passava sabão, passava água, tudo. Eu fui e falei com ele, vem aqui agora na cabine aqui. Eu liguei a luz na mão dele, estava verdinho, ficou doido. Pode. Eu não entendi direito, não. Vou repetir, por causa que lá no serviço, usa muito penetrante verde. É isso aí. Que usa na cabine escura para ver se tem trinco ou vazamentos. Aí aconteceu o fato de um colaborador sempre estar lavando a mão com esse penetrante verde. E nisso, ele lavou a mão, aí passou sabão, passou tudo, sabe? Aí eu fui e vi. Eu fui e chamei ele, falei assim, vem aqui você ver um negócio aqui. Ele foi, entrou na cabine lá, eu fui e iluminei a mão dele com essa lanterna específica para isso. A mão dele estava verdinha, até brilhando no escuro, ficou doido. Ele tá lavando mão com o penetrante. Achou que era sabão. Não, achou não, porque limpava, né? Achou que limpava, precisava só pilar, mas não sabia disso não, eu mostrei ele. Ah, entendi. Nossa. Ficou até preocupado assim, não, deve sair isso deve sair, não me preocupa não, mas não faz mais não. É caro, né? Não pode gastar isso. Bom, legal. A gente vai ver um teste, né? Esse fluorescente aqui, gente, uma das características dele é exatamente essa questão da sensibilidade que nós comentamos, né? Normalmente o fluorescente, eles são para trincas de espessuras menores, tá? E aí você amplia... Esse é aquele vermelho, professor? O vermelho mais é o normal, tipo 2. Que faz aí na superfície mesmo. Tá? E aí, a questão de 1 e 2 aí é a visibilidade. A gente vai ver no vídeo que o fluorescente você precisa de uma cabine, normalmente uma cabine escura. Você vai jogar uma luz de forma fluorescente ali na peça e vai fazer o teste. Tá? E o 2 não, o 2 é a luz normal, é aberto mesmo, né? Quanto melhor a luminosidade, que é esse, o vermelho, você joga ali. E o método aí são 3, tá? O água, pós-emulsificável e o solvente. O água é o seguinte, você jogou o fluorescente, para fazer a limpeza dele, você vai jogar água mesmo, e fazer a limpeza, e depois retirar o excesso com pano, tá? Enquanto que o solvente, né? O solvente aí, normalmente, uma das características de se jogar solvente é porque o material normalmente não pode ter água por problema de corrosão. Tá? Ô, Anderson. Alisson. Oi. Eu trabalho na Texid ainda, não trabalho, lá tem uma máquina lá embaixo, no acabamento leve, que é para ver isso aí, não sei se tem ela lá ainda, coloca as peças de um lado e ela sai do outro lado, ela é desse que o professor tá falando aí, ela é uma máquina
Lá tem várias eu cabines esqueci na assim. máquina. Eu já até trabalhei lá para colocar uns bad plate lá. Lá tem várias cabines assim, né? Inclusive quando eu trabalho, tem uma cabine desse jeito, que se olha a trinca. Trinca, vazamento, com esse penetrante verde também tem um revelador e o penetrante normal, vermelho. Tem os dois. Tem Tem o os tipo dois. 1 fluorescente e o tipo 2 normal. Bacana. Lá você usa os dois. E também, além de ser cabine, tem lugares lá que você usa um óculos. Ah, sim. É importante. Bem lembrado. No momento precisa ali de um equipamento. E o meio aí, né, o pós-emulsificável, é aquele pós porque você faz uma diluição com água com um solvente, tá, gente? Então, esses 3 tipos de métodos aí. Eu até trouxe uma figura, né? O A ali, ó, tipo 2A. O que significa o 2A? O 2 quer dizer que é luz normal, e o A, que o penetrante pode ser lavável a água. Olha lá, o 2C. O 2C, ele já não o 2 é porque é normal, né, a luz normal ali, e o C é porque a retirada, a limpeza dele é com o solvente, tá? E o terceiro e a última figura aí é o tipo 1B ou D. 1 é fluorescente, ele vai numa cabine, né, a cabine, normalmente é uma cabine, tá, gente? Não quer dizer que é sempre, mas é o mais, vamos dizer, o mais apropriado, né? Porque exatamente você conseguir dar aquele destaque fluorescente da peça, e B ou D ali é porque é o lipofílico ou hidrofílico, que é uma combinação de retirada do excesso de penetrante com um solvente que é dissolvido na água ali, para depois fazer a retirada do mesmo. Tranquilo? Vamos ver como é que é esses 2 testes aí, né? Vou fazer um normal primeiro, passar um vídeo para vocês, e depois eu passo o outro. Deixa eu parar aqui. Para a apresentação. Pessoal, lá igual esse, o líquido vermelho, lá tira com o tiner. Agora o líquido verde, lá se passa na máquina de danalha, onde limpa a peça toda e vai e passa na cabine. Essa é a OutSystems, a mais Ah, ok. Muito bom. São métodos aí que começa a perceber, por exemplo, a sensibilidade, a abertura da trinca, a característica ou não da peça poder ser submetida à água, por exemplo, né? Tudo isso vai começando a modificar ali como que o método ele vai ser feito, tá? Ver se vocês já estão enxergando aí. Beleza. Dye penetrant examination is an important method of non-destructive testing of materials. This is the basic principle. Often the surface of a workpiece is covered with rust or paint, which masks the material defects, as shown in the sectional view. Therefore, the first step is always the pre-cleaning of the test piece surface. This must be done very thoroughly so that any defects present, here it is a crack, are open to the surface. In the second step, the penetrant is applied to the test piece, usually red-colored low-viscosity oil. Due to the penetrant's high surface wetting capability, it penetrates into the defects and cracks. After several minutes of dwell time, the third step is to rinse the part's surface cautiously with water. The water removes the penetrant completely from the surface, but leaves it in the crack. Now, the fourth step. After drying the test piece, a developer is applied onto the surface. The developer is a fine-grained white powder suspended in a liquid. It forms an even coating on the surface. After drying, it draws penetrant from the crack out onto the surface. The location of the crack is indicated clearly on the surface. And this is how it is carried out in practice. We wish to inspect 2 samples, a segment of a worm gear shaft and a broken bicycle crank arm. Both test pieces have already been cleaned. First in line is the worm gear shaft. The material test
Eu dei uma parada aqui para vocês observarem bem aí, apesar que às vezes a visibilidade não fica boa, vocês estão conseguindo enxergar a trinca na peça. E aí? É bom de... Seguiu? Enxergar a trinca. Mas Não tô vendo nada. Eu pensei que o Luciano estava dormindo e tá com essa mão levantada a aula toda aí. Não, foi sem querer, pô. Deixa eu tirar aqui. Baixar, pronto. Qual é, Maxwell? Sem violência. Pelo amor de Deus. Estão conseguindo enxergar a trinca na peça? Não. Não. Quem está no computador até consegue enxergar, né? Na última, é como se fosse uma roldana aí, né? Essa não, me ajudem aí. Que está parecendo um desgaste? No segundo dente ali, de fora a Ah, fora. não. Aí sim, professor, tá doido. Conseguiram ver? Aliás, nas duas faces tem, né? Só que a segunda face da peça, ela está mais evidente, tá? Às vezes no celular é mais difícil, tá? Aqui eu estou no computador, está mais fácil de enxergar. Mas eu dei uma parada só para a gente tentar enxergar a trinca aí, né? E aí agora ele vai passar o penetrante, né? Vai fazer todo aí o procedimento. Vamos lá. Applies the penetrant. After a dwell time of about 10 minutes, she removes the excess penetrant from the surface by rinsing the test piece gently with water. She takes care not to rinse for an unnecessary long time because the penetrant is supposed to stay in the defects. Now she dries the surface of the sample with a cloth to absorb the excess water. As the final step, she applies the developer and lets it dry. That's it. Several cracks are indicated on the surface in deep red color. Aí, ó, agora ficou claro aí, né, a representação, né, quando o revelador ele é jogado ali na peça, onde que a superfície, por capilaridade, todas essas propriedades que a gente viu, acontece ali a revelação da trinca, tá? Perfeito, deu para entender 100%. Color. Next, the broken bicycle crank arm has to undergo the dye penetration test. Perdão, gente, é a última vez que o professor fala, mas eu quero que vocês tentem identificar cadê a trinca aí. Quebrou, né? Houve uma quebra ali. E mesmo assim ela vai fazer um teste ali para verificar se tem trinca, né? Esse realmente não dá, pelo menos eu não consegui enxergar a trinca, tá? Tem jeito não. Pode até, às vezes, alguém tem uma visão melhor aí, mas existe uma trinca. E aí que eu acho legal dessa peça, de a gente não conseguir enxergar a trinca, você vê que como que ele sobrepõe ao ensaio visual, tá? Não vou parar mais não, só queria comentar isso com você. Pra ver isso, só se o Superman estiver fazendo o curso. Test. Boa. Spraying with penetrant, allowing to soak, rinsing, drying, and applying developer. Clearly, additional cracks are indicated on the fragments. Aí, ó. And applying developer. Clearly, additional cracks are indicated on the fragments. Finally, the pros and cons at a glance. Advantages of this test method are: almost all materials can be tested, and the method is simple and low cost for a single inspection. Disadvantages are: only suitable for surface defects.
No information about the depth of flaws can be gained, and rough surfaces are difficult to test. Bom, nem sabia que o som estava ligado. Vocês viram ali que ele comenta, né, que qualquer tipo de material pode ser testado, e aquilo que a gente falou, né, ele só faz exame na superfície, materiais com rugosidade é meio complicado para testar e por aí vai. Ok? As vantagens e desvantagens. Né? Vantagens e desvantagens. Esse revelador ele é feito de algum tipo de tinta? Perdão, não entendi. Esse revelador ele é feito de algum tipo de uma tinta? Ele tem componentes, né, que eu não vou saber quimicamente, sabe, gente, de falar a respeito disso, né, mas a cor vermelha realmente deve ter um tipo especial aí, né, que que fica 10 minutos, né, não pode incrustar na peça ali, seja fácil de lavar com água, mas quimicamente eu não sei te falar não, tá? Boa sua pergunta aí, você me deixou em calças justas. Mas o vermelho é muito importante, principalmente para o tipo 1, né? Tipo 2, né? Porque ele, quando o revelador você coloca ele na cor branca, ele se destaca muito. Se destaca muito para fazer a caracterização da trinca aí, tá? Essencialmente, não sei te responder. Você me apertou aí. Para casa. Jogando a bola para você ainda. Aí ficou fácil, né? Depois o professor dá uma pesquisa e fala com você. Depois eu dou uma olhada na internet. Não, o professor também vai dar uma olhada. É só pesquisar o rótulo da lata lá. Bom, deixa eu passar para o segundo vídeo aqui agora. Acho que o segundo, deixa eu ver. Ele não é tão bacana igual esse aí, mas eu não vejo. Mas eu vejo ele também como muito interessante. Tem gente que acha por causa dos preços das passagens. Só um minuto que eu já vou. Tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso. Pronto, agora vai rodar aí para vocês. Printar. Ok. Gracias por acompañarnos en otra edición de nuestro boletín Ultra Tips. Dentro de las inspecciones por líquidos penetrantes fluorescentes, una de las limitantes o de las dificultades que se encuentran en campo es que a veces hay que oscurecer la zona a inspeccionar. En el caso de esta edición mostraremos una opción con la cual podemos realizarla sin la necesidad de oscurecer nuestra zona inspeccionada de nuestra soldadura y además poderla evaluar de acuerdo a ASME, sección 8, división 1, apéndice 8. La inspección por líquidos penetrantes fluorescentes o partículas magnéticas fluorescentes es complicada en campo ya que se requiere obscurecer la zona en la que vamos a hacer la inspección. Sin embargo, ahora tenemos una nueva alternativa. Esta alternativa es por medio de una lámpara todavía más portátil, mucho más pequeña, la cual nos va a permitir realizar esta inspección sin la necesidad de tener que oscurecer el cuarto. Esto con la ayuda de unos lentes, los cuales nos sirven como filtro para poder identificar las discontinuidades. Una vez realizada nuestra técnica de líquidos penetrantes, la limpieza, la preparación del material, la aplicación del penetrante y la limpieza posterior, vamos ahora a ponernos nuestros lentes y realizar la aplicación. ¿Ok? Ahora vamos a encender nuestra lámpara. Podemos alcanzar a observar la indicación procedente de lo que es nuestra pieza de la zona de inspección. Sin embargo, no es tan clara. Al colocarnos nuestros lentes,
Então, alguém trabalha com solda aí, quem é? Pessoa pegar, apertar aí agora, hein? Vamos apertar aí agora. É o Ivan. Você, Davis, que é o soldador? Não, é o Ivan. Cadê? Oi, Ivan. Oi, tô aqui. Essa característica de falha entre a superfície da solda aí é bem conhecida, né? Tu mata essa charada aí, olha que legal. Então, ele exatamente ali né, no contorno ali, onde que termina a solda e começa uma região chamada de ZTA. Para ver ali, foi no enchimento dele ali, ó. Uhum. Ela é chamada ali de... Como é que chama, irmão? A pessoa esqueceu. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Essa falha na solda? Essa lateral dela aqui, né? Normalmente, quando, por exemplo... Isso, garoto, obrigado. Normalmente, por exemplo, quando o valor, né, de energia, de amperagem está muito elevado, por exemplo, pode dar mordedura. Obrigado, bem lembrado aí. Show, por isso que eu te chamei. Vamos a poder observar que la indicación procedente de la discontinuidad, esta se resalta. Ahora procederemos a hacer nuestra evaluación de acuerdo a nuestro documento de referencia. ASME sección 5, artículo 6, no menciona el criterio de aceptación. El criterio de aceptación viene en ASME sección 8, división 1, apéndice 8. Una vez que nosotros localizamos nuestra indicación, nuestro documento de referencia dice que tenemos dos tipos de indicaciones: lineales, que son aquellas que miden más de 3 veces su ancho, o redondas o elípticas, las cuales son menores a 3 veces su ancho, o iguales. Cuando este tipo de discontinuidades excede una longitud de un 16 o equivalente a 1.5 milímetros, la indicación se considera como relevante. De lo contrario, esta se considera como no relevante. Si es relevante, el criterio de aceptación nos dice que ahora tenemos que medir su longitud. Para medir su longitud utilizaremos nuestro vernier y realizaremos queria la medición atrapalhar de ele ali, nuestra não, mas ele falou ali de relevante e não relevante, que é exatamente a característica de descontinuidade ou não descontinuidade, e defeito, né? Muito bom. Só que tem Tenemos espanhol isso aí, é mais aproximadamente difícil de entender. 470 milésimas de pulgada. Por lo tanto, esta indicación está rechazada, además de que nuestro documento de referencia dice que si alguna de estas es relevante, por lo tanto, si es lineal, será rechazada sin importar su longitud. En caso de ser redonda, tendríamos que verificar su longitud, que estaríamos hablando de un 16 o aproximadamente 62 milésimas de pulgada, para determinar si este es relevante o no. Por lo tanto, podemos observar esta pequeña indicación que tenemos aquí, que es muchísimo menor. Por lo tanto, aunque es redonda, esta es una indicación que es aceptada y que además no es relevante. Por lo tanto, así tendríamos que realizar todas nuestras evaluaciones de acuerdo a nuestro documento ASME, sección 8, división 1, apéndice 8. Como pudimos observar, ahora con la ayuda de la lámpara más portátil y la cual cumple, de acuerdo a nuestro documento de referencia, con los 365 nanómetros de longitud de onda, y además con la ayuda de los lentes, poder definir nuestras indicaciones, interpretarlas, determinar si son relevantes o no, y evaluarlas de acuerdo a ASME, sección 8, división 1, apéndice 8. Determinar si estas son aceptadas o rechazadas por nuestro criterio de aceptación. Agradecemos que estén con nosotros en esta edición y los esperamos en la siguiente. Bom, eu tentei mostrar a característica ali do tipo 1, tá? Eu não achei uma legal dentro de uma cabine, né, Anderson? A da cabine, eu acho que ele até fala ali que o óculos ele substitui a necessidade de você escurecer, mas eu acho a cabine tão mais confortável, né? Às vezes a gente quer forçar também, mas eu acho trabalhar com cabine muito mais confortável para você conseguir verificar a solda. Mas esse processo dele deu até para enxergar bem, mas eu acho que a cabine é melhor ainda. Os dois aí foram bons, deu para clarear a ideia aqui. Oi? Os dois vídeos foram bons aí, que deu para clarear a ideia. Ideia, né?
Viu? O contexto do que você falou e agora você resumiu. E ele derrubou a solda do cara lá, viu, Ivan? Falou, ó, tá acima de... Mas ali dá pau mesmo, professor. Ali se soldar daquela forma ali, dá pau mesmo. Não passa, não. Não tem conversa, né? Aumentou muito a energia, deu a mordedura lá, já era, tá? Mordedura, gente, o que acontece ali, né? Acontece Deixa eu fazer uma vista de frente da solda, né? Aqui estaria a peça, tá? Só para vocês terem uma noção. Aqui está o reforço da solda. Avalie a solda, professor. Quando a energia é muito elevada, né, ou por algum motivo, a elevação ali, o standoff da solda não está de acordo, a hora que ele vai soldar, o que acontece aqui? Ó? Você fala a amperagem da máquina, professor? A amperagem da máquina, excessiva, né? Amperagem excessiva ao que está combinado na solda. A mordedura faz isso aqui, ó, faz tipo uma cratera lateral à solda. Aqui é o cordão de solda, e do lado dela acontece isso aqui, ó, uma espécie de cratera, exatamente do lado ali da solda, foi o que ele pegou. Professor, não sei se o senhor pode me falar, ou o Ivan, é por isso que quando a amperagem da máquina de solda está muito alta, tem chapa que não aguenta e perfura? Sim, isso é elevação. Aí já passou a mordedura há muito tempo, né? O cara já está querendo cortar a peça em vez de soldar. Né? Ou o eletrodo não está adequado, por quê? Porque nesse caso, às vezes a corrente ela está adequada com o eletrodo, só que aquele eletrodo, por quê, gente? O diâmetro, né? O diâmetro, ele influencia, tá? Então, se você pega um diâmetro de 2,5 milímetros, tá? Eu já vi, né? Eletrodo de 6. A energia para derreter, a amperagem para derreter um eletrodo de 6, ela tem que ser muito maior do que a de 2,5. Pior que aquela história é grossa, professor. Oi? Pior que ela estoura também. Pior que aquela espessura de 2,5, ela já é considerada um pouco grossa já, né? Não totalmente, já é mais grossa já. Os eletrodos de 2,5 é padrão usado mesmo, Raul. Mas 2,5 é porque tem a lisa e tem a xadrez, né? Esse aí de 6 milímetros, esse já é mais para indústria. 6 soldagem pesado. Professor, dobrar 6 milímetros não é fácil não, viu? O negócio é um caial de... Então, às vezes... Ele é mais gostoso você trabalhar com eletrodo de 6 milímetros do que o de 2,5. Ele é muito mais tranquilo de trabalhar. Você tá doido. Agora, é questão de chapa, entre você dobrar uma 2,5 e dobrar uma 6 milímetros, a 2,5 é melhor. A de 6 é muito grossa, você tá doido. Aí é o seguinte, então, às vezes, o eletrodo, ele tá dentro, a máquina tá com a amperagem dentro do trabalho que vai ser realizado, só que a chapa não comporta aquela energia, tá? Pode ser um exemplo aí, é o que acontece, por exemplo, muito com o metalon, né? Você tem, não tem 2,5, tem 3, aí você vai trabalhar com chapa ali. O metalon, mas é comum, 20 aguenta, né? Por exemplo. Um 2030, por exemplo, se você pôr uma amperagem, então aí chega até ele fura, né, bem dizer. Fura, é difícil, né? Fica complicado ali de soldar, tá? Professor, mas hoje tem umas máquinas hoje que são muito inteligentes. Eu mesmo trabalho com a máquina de solda italiana, que você regula o cabeçote dela, a bitola da chapa que você vai soldar, né? Igual nós lá, às vezes nós soldamos a chapa lá 0,8 milímetros, né? 60. Então são chapas extremamente... Aí o que acontece? A gente regula no cabeçote dela, ela não aumenta a amperagem, ela controla a amperagem sozinha. Não tem como você colocar um material inadequado nela, não, sabe? Aí o cara aí vira soldador mesmo, porque a máquina faz tudo. É TIG? Tem que ver lá no serviço lá, que tem uma verde. Eu não sei o nome da máquina, não. Eu sei que ela é bem antiga. Você mexer nela, tem que ter Ela é só pra gambiarra, professor.
Essa máquina de solda, mas eu te falei isso. Ué, deve ser um transformador, e vai e enrola ela. Isso. Transformador Isso. também, ela vira máquina de solda, é só enrolar ela. Ela é tipo um caixotão de sorvete. Aqueles carrinhos de sorvete para empurrar. Nossa Senhora. É fino, né? Você não tem um manípulo lá, você tem um pino. Ou então parafuso e porca, né? Já viu? Você tem que pegar a chave de boca, né? Professor, você é brasileiro nato, né, professor? Oi? Você é brasileiro nato. Conhece as gambiarras dos recursos. Vamos lá. Vamos embora. Exercício. Não é exercício, não. Revelador. Revelador é aquele fluido branco, né? Normalmente, ele na antiguidade, ele era de isotálco, tá? E aí, ele tem que ter algumas propriedades de absorver o penetrante da descontinuidade, tem que ter uma base para o penetrante se espalhar, porque a hora que fica aquela marcação vermelha da trinca, é que o penetrante ele absorveu e está espalhando, né, o revelador, tá? E interessante que quando a trinca ela é muito desajustada, ela é muito inadequada, tá, gente, para o teste, o que acontece? Eu tenho uma trinca aqui, ó. Você julgou o penetrante, né, tá aqui a peça. Só que a trinca ela está com uma dimensão muito grande. E aí o que acontece na hora da revelação ocorrer? Isso aqui, ó, mancha tudo, tá? Mancha tudo. Não sei se vocês já viram isso aí acontecer, quem trabalha com isso, né? Realmente é porque aí a questão da trinca está inadequada, e aí há um espalhamento ali muito grande, fica até difícil de fazer a leitura para ver se é trinca mesmo, se tem como se diz, uma porosidade muito grande que você não consegue, né? Fica difícil, fica ilegível para fazer aí a leitura da trinca, tá? Então, só para comentar, isso aí de vez em quando acontece, né? Inadequação da peça para fazer o teste. Não precisa exagerar, professor? Não, a trinca, o que acontece? Porque vamos fazer uma vista de frente, né? O que acontece aqui, ó? Ponteiro, peraí, tem um negócio me atrapalha. Aqui, ó, que é essa vista de frente, que está a trinca, perfeito? Se ela for muito aberta, vai cair muito penetrante aqui, ó. Vou colocar a vermelha. E nisso cobre o defeito e você não vê e manda a peça. Isso, porque o revelador é igual uma esponja, né? Entendeu? Você passa aquele revelador branco, ele faz isso aqui, ó. Começa a puxar. Mas se for muito, o que vai acontecer? Ele vai puxando aquele negócio, ele vai andando pela peça, e fica aquele negócio... Você tinha tudo ensopado, aí você não consegue, aí você perdeu a noção ali da trinca, né, gente? Tem procedimentos que igual esse que a gente viu, que esse último, posso falar em espanhol aí, que a medição ali, você fazer uma medida da trinca é importante, por quê? Porque é uma decisão de aceitar ou não a peça, de aceitar ou não o procedimento, de ter que refazer. É claro que tem muitos, né, por exemplo, o engate, né, que a gente fazia expansão lá na ferrovia, não tinha esse negócio de medir, não. Apareceu trinca, sucata. Não tinha conversa. A trinca está visível, acabou. Não adianta medir para ver. Agora, tem lugares que a trinca, o tamanho dela é relevante, né? É critério de aceitação, vamos dizer assim. Tá bom? E aí, quando fica esse negócio vermelho aqui, olha, o que é isso aqui? É trinca, poro? O que é isso? Aí não tem jeito também, né? Muitas vezes tem que partir para outro tipo de ensaio para verificar se realmente é uma trinca. Bacana? Então, é uma característica, né? Base do eu estendi demais, né? Acabei saindo um pouco do assunto aí, mas é porque são coisas importantes do ensaio, né? Que caracterizam o ensaio aí
pode ser que caia no caminho de vocês. Bom, cobrir a superfície para limagem clara, descontinuidade de defeito é uma propriedade, tem que ser facilmente removível também, o revelador, e não deve conter elementos prejudiciais ao operador, né, ser tóxico, por exemplo, e ao material inspecionado, que é causar ali uma corrosão, alguma coisa assim. E aí tem algumas classificações, né? Os pós secos, que antigamente eram giz e talco, atualmente é uma combinação de elementos de pós, tá? Pó mesmo, né? Pó aí no plural, com leveza e ser fofo. Deve ainda ter aderência à superfície e não pode flutuar no ar formando poeira, né? Poeira, que negócio no ar assim. Suspensão aquosa de pós reveladores, é a segunda classificação, que é mais utilizado para o método fluorescente, aumenta a produtividade. E, aliás, uma das características do fluorescente, acho que o Anderson comentou antes daí ainda, a pessoa tem uma cabine, não é isso? Não sei se eu entendi errado, que o negócio é praticamente automático, é uma grande produtividade de peças que vai sendo inspecionada. Perfeito, Anderson? Aumenta muito, quando você fala uma cabine, quando você fala uma cabine é que a produtividade é elevada, né? A quantidade de peças inspecionadas é bem grande, é rápido, não é isso? É muito rápido. Ok. Pode ter esse caso aí, tá? Então, aumentar a produtividade, né? A quantidade de peças inspecionadas pela unidade de tempo. É uma produção mais em série. Uma correia que vai rodando sem parar aí, tá olhando. A terceira solução aquosa elimina problemas que eventualmente possam existir com a suspensão, porém suspensão e água não são bons reveladores. São aplicados com pulverização, spray, né? Então você tem ali aquele spray, deve conter inibidores de corrosão, exatamente por se combinar com água. E por fim, né, o solvente, que são aqueles que a água não pode ser utilizada, que é um método muito efetivo para se conseguir uma camada adequada, fina e uniforme sobre a superfície. Uma característica do solvente é a volatilidade. Volatilidade é igual ao álcool, né? Você passa o álcool na mão, daqui a pouco sua mão já está seca, tá? É a propriedade de ser volátil. Existe pouca possibilidade de escorrimento, né? Ou seja, volatilidade é essa característica, né? Aquele líquido igual o álcool, não sei se ficou claro, você passa na mão rapidamente, sua mão já está seca, tá? Não demora, a sua mão não demora a secar, né? O produto que está sendo passado por o solvente, ele não demora a secar, ele seca rápido, tá? E aí ele fala o seguinte, como se seca rapidamente, volatiliza rapidamente, tecnicamente falando, questão de secar, até na posição vertical, ou seja, em pé ali, a peça não tem problema de escorrer e pode ser feita através de pulverização. Ok? Então, fechou. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui mais. Acho que fechou, né? Tem só esse exercício aí. Não fechou ainda não. Ó, o tempo ruge, né? Muito brincalhão, né? Pegadinha, hein? Pessoal, Oi? lá na empresa de se usa mais químico para lavar o líquido penetrante, sabe? Uhum. Até eu procurar saber lá, será que com a água seria o mesmo processo? E será que estava com tinta para não evitar a oxidação, né? É bom dar uma olhada que provavelmente seja isso, sim. Você tem que olhar o tipo de peça e a água, ela Oxida, né?
Exatamente. Não, o problema da água aí é a característica de oxidação. Mas não é só isso não, tá? Às vezes, de repente, a espessura da trinca que vai ser observada não comporta esse revelador, entendeu? Então, tem que ver o que uma coisa puxa a outra aí. Pode ser a questão da oxidação, mas pode ser o tipo de trinca que leva um revelador que só é retirado com solvente. Pode ser. Bacana, né? Então, as alternativas A e B estão corretas, tá? Não existe o não aquoso, né? Existe o removível com solvente ou emulsificável e aquele aquoso, não aquoso, não, né? Aí que tá a pegadinha aí da letra C, que não entra. Qual que é a finalidade, o próximo, né? Do uso do revelador no ensaio por líquidos penetrantes. É a letra C, hoje. Eu vou chutar a letra D. Viu? Opa, C e D aí, né? Deu. Mas é a letra C, ó. Absorver o penetrante dentro das descontinuidades e proporcionar um fundo branco, né? Bom, Eu fiquei na dúvida aí desse fundo branco, professor. quê? Qual do fundo branco, né? Fundo branco. Na verdade, a palavra ideal, você tem razão, seria um contraste, né? O contraste que é ideal. Ou seja, que não seja branco, mas alguma coisa que contrasta com o penetrante, para ficar claro ali a trinca, tá? Você tem certa razão, tá? Mas reagir com os resíduos de penetrante na superfície não é, não. E esse realmente está muito fora. A C não vou dizer que ela está 100% correta, não, por causa do fundo branco aí, mas a D não tem jeito. Depois vocês façam isso aí, aqui eu vou só passar rapidamente para vocês, a gente já viu isso aqui em ensaio visual, né? Mas a acuidade visual é importante, depois vocês dão uma lida aí o que é miopia, hipermetropia e astigmatismo. Olha eles aí de novo, ó. A carta já não sei nem falar, né? Jaeger, à esquerda. Nunca fiz esse teste da Jaeger aí, mas o Otto Harter, né? Fiz muito aí, principalmente na época de escola, né? Escola tinha essa carta, né? Não sei se quando vocês estudaram no ensino fundamental tinha isso aí, olhava ali, tampava o olho para vocês verem isso. Ela Professor, vocês mais novos aí, tinha esse trem, gosta da franquia, tem muito na escola, hoje é só quem faz exame. Tem mais novo. Cara, isso tinha na escola, velho. Esse Jaeg aí, esse lá na empresa eles fazem, esse. Todos dois, né? Todos dois? Porque o Jaeg aí, ele tem tipo um pequeno texto, né? Eles te manda ler, são pequenos textos, né? Pra ver se, de vários tamanhos aí, pra ver se você tá enxergando. São textos, né? Aí vai te falar, lê tal linha aqui pra mim. Ok. Ô, Luciano. Oi. Lê pra mim aí o J2. Não precisa ser o J1, né? Tem jeito não, né? Não dá não, né? Esse aí é o Ishiara, né? Tá? E para finalizar, lembra que esse aqui é o XNTC? Lembra que eu comentei, olha, gente, o inspetor que é daltônico, ele pode ser inspetor? Ele pode, ele simplesmente, ele tem que conseguir enxergar o contraste. Se ele não conseguir enxergar o contraste, tá vendo? Mesmo que ela seja cinza, né, com tonalidades diferentes, ele pode ser inspetor, tá? No caso desse teste aí, tem que ler o número, professor? Ele tem que conseguir enxergar os números. Por exemplo, Davidson, qual o número que está aqui? Eu sei que você está de sacanagem no final da aula, né? Me ajuda aí, né, professor? Esse aí, pessoal, esse é o 3. O que eu circulei? É o 3. Não é, cara.
Aqui, ó. Vamos circular mais um. Tô no celular, tá? Essa é 12. 12, boa. Mas esse que eu circulei aqui é porque no celular realmente deve ficar muito ruim, né? Mas o número aqui é 88, tá? Nossa, nem eu acertei. Não, isso não dá pra ver, não. Esse que você circulou o 12 em cima aí, ó. É, esse de cima aqui é o 12, correto. E esse aqui é o 88. Lá em cima também tá apagado depois do 4 lá. Eu acho que parece que é 1 e 3. Aquela é número 1. É 1. Isso. E 3. 1 e 3. Muito bom, galera. Bom, era isso aí, tá? Eu deixei uns exercícios aí. Não vou passar agora, não. Já encerramos por hoje, né? Já deu 22 minutos. Pessoal, vou despedir. Vamos descansar, né? Careca aí, eu vou dormir. Oi? Vou despedir do senhor desse careca aí das Udas, que eu vou dormir. Vai dormir, vai descansar. Boa noite. Lembrando que em Boa breve, noite, né? pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu acho que em breve a gente vai chegar mais tarde em casa.